Olá, uma boa noite.
Estamos começando agora o nosso pôr do sol. É o nosso momento semanal aí em que nos reunimos nesse horário da passagem de uma semana que se findou para uma semana que vai se iniciar. E a gente começou aí com um propósito novo, um novo desafio aí de todo pôr do sol, de toda virada de semana. A gente está reunido para entender e para falar um pouco mais da palavra de Deus. Amém. Para iniciar, já vamos cantar o hino 530 do Inário Adventista, O Sábado Chegou. Lento e calmo foge o dia, já a tarde se apagou. Oh, que paz e que alegria, pois o sábado chegou. És bem-vindo, santo dia do Senhor. És bem-vindo, santo dia do Senhor. Esta hora de bonança lembra o Deus que nos criou, pois o dia de lembrança nosso Pai santificou. És bem-vindo, memorial da criação. És bem-vindo, memorial da criação. Essa hora de harmonia lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na tumba fria, neste dia descansou. És bem-vindo, memorial da redenção. És bem-vindo, memorial da redenção. Amém. Um feliz sábado a todos os que estão nos acompanhando aí. Feliz sábado a todos os que estão presentes aqui conosco. E é isso aí. Você que está assistindo, que vai acompanhar conosco o estudo. Se durante o estudo surgir alguma dúvida ou também quiser mandar algum comentário que seja relacionado ao tema, nós vamos fazer um estudo bem interessante, que cada sábado a gente vamos falar sobre um tema, sobre um determinado assunto, para ter um entendimento mais claro. É o fundo musical. Amém. Valdir, quer dar umas boas-vindas aí? Bom, desejar feliz sábado para todo mundo que está acompanhando aí. E a gente vai estar acompanhando os comentários aqui do Face e do Instagram, vai estar lendo aqui em tempo real também. Certo. Israel, quer dar umas boas-vindas? Feliz sábado a todos, muito obrigado a quem está nos assistindo aí. Vamos nessa que hoje promete. Amém, glória a Deus. Então, para a gente iniciar, eu vou primeiro... Nosso estudo vai ser baseado nesse guia de estudos aqui que nós temos. É um estudo muito bom. E o bom é que os temas dele, uma semana, da forma que nós vamos fazer, a gente estuda uma semana um tema, na outra semana já abre um leque e um entendimento para o próximo tema. Então é um estudo contínuo, temático, mas contínuo, né? E é isso aí. Você que está acompanhando aí,
comente aí se ficar alguma dúvida. Nós não temos a resposta de toda a Bíblia, né? Isso não sei se para o ser humano é até possível. Mas a gente está aí, estamos seguindo o caminho, estamos procurando, estamos estudando. E se surgir alguma dúvida, aí se nós não souber a resposta, a gente pede licença a vocês, como o nosso estudo é semanal, a gente tem uma semana aí para se preparar e trazer a resposta para vocês. Mas do que for relacionado ao estudo, vamos juntos, e que Deus nos abençoe através do Santo Espírito e que seja para crescimento espiritual tanto nosso quanto de quem está acompanhando nós online, né? Amém. Para iniciar, já vamos iniciar fazendo uma oração. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado porque o Santo Sábado chegou. Te agradecemos, Senhor, por uma semana que se passou e te pedimos agora a Tua presença porque vamos abrir a Tua Santa Palavra. Que o Seu Santo Espírito esteja conosco e que toque aos nossos corações e a nossa mente, nos dando um entendimento qual é a Sua boa e agradável vontade sobre as nossas vidas. Amém. Senhor, todos nós somos falhos e pecadores, mas necessitamos diariamente, constantemente da graça de Jesus, do seu sacrifício por nós. Envia-nos, Senhor, Teu Santo Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é interessante assim, que esse estudo aqui, o primeiro tema dele seria a Bíblia Sagrada. Primeiro tema. Mas como nós estamos com a lição da Escola Sabatina, nós estamos acompanhando lá, então já está bem claro o estudo da Escola Sabatina, e para não ficar uma coisa repetitiva, nós podemos fazer já o estudo 2. Se alguém que nos ouve tem alguma dúvida relacionada à Bíblia, excepcionalmente hoje, que não é o tema dos nossos estudos, nós estaremos esclarecendo qualquer dúvida que tiver sobre o livro sagrado. Então nós já vamos para o estudo 2, a beleza da criação divina. Como que ocorreu a criação? De onde nós viemos? De onde tudo o que temos aqui no planeta Terra, quer seja animais, quer sejam astros, quer seja plantas, quer seja gases, quer seja corpos, né? Da onde veio tudo isso? Né? Essa é a pergunta do ser humano. Acho que o ser humano tem essa dúvida. E é interessante assim, nós estamos nessa semana, eu não consegui ver nenhum dia o pôr do sol, mas eu vi muitos status, muitas postagens, né? Você vê a coisa linda lá, né? O sol, quando ele está se pondo, ele bate o reflexo dele na nuvem e faz aquele... Eu não sei nem descrever, mas é uma coisa muito bonita. Eu gosto, pessoalmente, eu gosto muito da natureza. Eu sempre que posso estou no interior, estou numa cachoeira, estou numa praia, estou numa lagoa, ou estou no meio do mato. Eu gosto muito disso. E a gente percebe, quando a gente está nesses ambientes, a exatidão das coisas. É muito interessante, assim, você ficar olhando assim a flor que desabrocha, né? E aí ela desabrocha porque uma abelha veio e pôs o pólen. Nossa, é uma coisa muito complexa. O planeta em que nós vivemos é muito complexo, é um ciclo. Muito detalhista, né? É muito detalhista. Você percebe assim que a planta precisa da água, né? Mas a água precisa da planta. Por quê? Tipo assim, um rio poluído. Aí eu tava vendo lá aqui as plantas, que as idosas, as pedras. Não, é um ciclo, tudo se completa. E de onde que vem toda essa perfeição? De onde que vem toda essa perfeição? Não dá pra gente dizer que veio do nada, né? Que surgiu de uma explosão. Tem algumas pessoas aí que até... Algumas pessoas que até defendem que veio de uma explosão, né? Uma vez eu falei um exemplo para um amigo, que me falou isso até na faculdade. Não, que a gente veio de uma grande explosão, Big Bang e tal. Aí eu falei pra ele assim, mano, eu tô construindo a minha casa. Eu vou juntar lá um monte de areia, um monte de cimento, bloco,
e vou pôr uma bomba lá e vou explodir. Quem sabe dessa explosão não surge minha Isso é casa. um palácio, né? Ou então lá no canto do quintal lá eu tenho um monte de ferro lá, ferro velho enferrujando. Eu vou jogar uma bomba lá, quem sabe na explosão Um carro, né? surge um carro, né? Uma moto, né? Alguma coisa. Então a gente sabe que de explosão explode, não cria nada. E baseado nisso que nós estamos comentando, brincadeiras à parte aí, a gente vê que essa exatidão e essa perfeição, ela vem tudo... tem uma teoria que chama teoria do design inteligente. Não sei se você já viu, que eles falam sobre o formato da orelha, formato do caracol, formato do rodamuinho, que tudo traz como se tudo foi criado por um design inteligente, como se fosse um engenheiro, um criador, e tudo vem de uma mesma fonte. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. O que a Bíblia fala sobre isso. O primeiro texto que nós vamos ler nessa noite é Gênesis 1, versículo 2. Vou deixar para você, Valdir, você lê os textos para nós, por favor. Gênesis 1, versículo 2. Diz assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então vamos lá. Esse versículo aqui, no capítulo de Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, ele vem narrando ali a criação do planeta Terra. E aqui já no versículo 2, diz lá: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a gente vê aqui que no início da criação, no momento em que Deus começa a criar, em que forma estava a terra? A Bíblia fala sem forma e vazia. E o que é isso? Sem forma e vazia? Não. Eu fiquei meditando um tempo atrás, até pesquisando. E é como assim, não tem aquela guerrinha de bexiga? Você enche a bexiga com água, você pega aquela bexiga cheia de água e você taca numa parede. Qual o formato que dá naquela parede? É um formato que não tem forma, ele fica uma coisa aleatória assim. Não tem uma forma definida. Assim era a Terra. Alguma coisa sem formato que estava lá, sem forma, vazia, não tinha nada, e só água. É como se fosse aquela mancha de água quando você estoura uma bexiga na parede. Essa era a condição da Terra, né? E agora a gente vai ler Hebreus capítulo 11, o versículo 3. Hebreus 11, 3. Pode ler. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Foi interessante aí, você vê que como começa o processo da criação. Em Hebreus fala que pela fé entendemos que Deus falou e as coisas começou a passar a existir. Se nós lemos lá também em Salmos 33, o versículo 6 e 9, diz lá. 6 ao 9. Isso. Os céus por sua palavra 6 se e 9. fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então é isso aí. Então nós já vimos aqui que a Terra no início era sem forma e vazia. É interessante também eu explicar aqui uma coisa. A Bíblia, ela enfatiza a criação do planeta Terra. A criação do universo em geral, os outros planetas, outras constelações, eu acredito assim que a Bíblia ela enfatiza o planeta Terra e talvez a nossa constelação. A nossa constelação. Mas o universo, todas as constelações existentes, como que tudo isso surgiu, a gente sabe de uma coisa. Foi pela vontade de Deus e mediante a sua palavra. Mas quando foi criada, né? Como que foi? Se foi criado tudo de uma vez, ou se Deus criou uma constelação, depois foi criado outra.
Então, assim, isso a Bíblia não nos dá, nós não temos base bíblica para essa. Então, o que nos faz refletir? Deus criou todo o universo e em um determinado tempo, que tem uns que dizem que a Terra é jovem, tem uns que dizem que a Terra é muito antiga, mas em um determinado tempo, Deus olha ali para a Terra e fala assim, ó, aquele planeta ali não está habitado, não tem forma, né? Vazio, só tem água lá, vamos criar alguma coisa naquele planeta. E aí nós vimos aí na passagem que Deus começou a falar e passou a criar. Uma pergunta, uma dúvida, para ficar esclarecido aqui. Quem estava presente no ato da criação do planeta Terra e do universo também? Do planeta Terra e do universo. Quem estava presente? Gênesis 1. Olha que interessante, meu, isso aqui é muito interessante. Gênesis 1. A gente vai ler, ó, o início de Gênesis e o início do capítulo de João, tá? Então lá em Gênesis 1, o versículo 1 e o versículo 2 diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a... e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui no momento aqui que Deus está olhando ali para a terra, quem estava presente? Nós vimos aqui Deus, no princípio criou Deus. E nós vimos também o Espírito de Deus, certo? Interessante é que eu vou enfatizar uma palavra. Inicia assim, ó: no princípio. Vamos ler lá em João. João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e até o 3. Pode ler, por favor. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Que interessante. Você vê que os dois livros iniciam da mesma forma. No princípio. Em Gênesis fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois ele vai falar que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em João já vai falar assim, ó: o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha lá, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então quem estava presente no processo da criação, tanto da terra quanto do universo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia nos deixa claro isso aí, né? Embora a Bíblia não use a palavra trindade, se alguém ficar com dúvida, nós temos alguns textos aqui, que nem Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:13, diz lá: há portanto um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como uma unidade de 3 pessoas coeternas. Essa é a nossa trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entendeu? Continuando nosso estudo aí. Alguma dúvida até aí? Alguém quer comentar? Não? Algum comentário? Não. E como que foi o processo da criação? Nós já entendemos algumas coisas aqui. E como foi o processo da criação aqui no planeta Terra? Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 1. Ó, em Êxodo 20:11 diz assim, ó: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Então acho que isso já está, muitas pessoas já sabem sobre isso, que o processo da criação aqui na terra foi em 6 dias. E então a gente vai acompanhar aqui na Bíblia como que foi o primeiro dia que Deus criou, o segundo dia que Deus criou. Então vamos iniciar pelo primeiro dia.
Primeiro dia da criação, o que Deus cria? Gênesis 1, os versos 3 ao 5. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. É interessante aqui que na criação aqui Deus fala assim: haja luz, né? E a luz começou a brilhar no planeta Terra. Também é interessante que aí no versículo 5 diz assim, ó: chamou Deus a luz dias e as trevas noite. E já no primeiro dia é o que diz lá: houve a tarde e a manhã o primeiro dia. Então o que Deus cria no primeiro dia? Muitas pessoas já de bate pronto vai dizer: Deus criou a luz, né? Deus realmente cria a luz começa a ser visível no planeta Terra. Mas mais interessante que isso, Deus criou o ciclo de 24 horas. Já no primeiro dia, é como se Deus alinhasse a rotação da Terra. No primeiro dia, a Terra era sem forma, vazia. Eu acredito que as leis que regem o planeta Terra ainda não ocorriam. Então no primeiro dia Deus coloca já as leis da Terra para funcionar. A rotação da Terra começou a rotacionar. Por quê? Para dar o período de 24 horas e a Terra começar a ter o dia e a noite. E você vê que Deus já no primeiro dia cria. Diz lá, ó, no 5: e chamou Deus a luz dias e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Então foi isso que Deus criou no primeiro dia. Deus cria a luz. E ele também organiza já para o planeta Terra já passar a ter dias. Certo? No segundo dia o que Deus cria? E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Olha que interessante aqui. Nós vimos lá que no início a Terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então o planeta Terra, só água. Quando se olhava para o planeta Terra, só se via água. E aí Deus olha para aquela multidão de água e ele fala assim, ó: vamos organizar essa água aí para a gente começar a fazer alguma coisa. Então no segundo dia, Deus cria, os cientistas explicam isso, que Deus cria a atmosfera. Era só água, não existia o ar que nós respiramos, só existia água. Então o que Deus cria? A atmosfera. Aquele enrolado de água, Deus fala assim, ó: águas acima, águas do céu, que nós conhecemos também quando nós olhamos para o céu num dia de chuva. A gente, claro que está vendo que a água está vindo do céu. E quando nós perfuramos a terra, percebemos o quê? Água abaixo da terra. Então no segundo dia, é como se Deus olhasse para aquele amontoado de água, ele abrisse o que nós chamamos hoje de atmosfera. Certo? Foi isso que Deus cria no segundo dia. Tá? Eu vejo já algumas pessoas fazendo até uma certa confusão nesse dia aí. Mas se você prestar atenção, água abaixo do firmamento. Qual o firmamento? Atmosfera. A água nunca fica acima do firmamento, sempre abaixo do firmamento. E água acima do firmamento. Você percebe que a água ela fica acima ali da atmosfera. Eu não sei dizer, eu não entendo muito, mas talvez acho que o nome é ionosfera, estratosfera. Tem uns que lá é água, é vapor, né? Então é isso que Deus cria no segundo dia. E no terceiro dia, o que Deus cria? Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse:
produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Percebe assim a exatidão de Deus, né? Então no terceiro dia ali, Deus olha para a terra, só mar. Quem tá falando? Quer comentar? Chegou uma pergunta do Thiago da Silva aqui. Eu tava esperando concluir para fazer, né? Mas só para não deixar passar, a pergunta dele é o seguinte: voltando um pouco sobre o formato da Terra, recentemente vi alguns cristãos afirmando que Deus criou a Terra no formato plano. Gostaria de saber se há algum versículo falando sobre isso. É interessante assim que no decorrer da Bíblia, ela aparece alguns versículos que diz assim: a redondeza da terra, os quatro cantos da terra, né? Tem até outros que fala de rodear e passear por elas. Tem diversos, mas nenhum desses trechos bíblicos ele está como Gênesis está, porque nós estamos lendo aqui Gênesis 1 e ele está no contexto explicando a criação da terra. Os outros versículos que aparecem, eles não estão ali no contexto explicando o formato da terra. Eles estão falando de um outro assunto e é como se o profeta escreve ali, né? Que nem Jó escreve ali que Deus fala: de onde vem Satanás? De passear e de rodear por toda a terra. E tem outros textos também. Então não fica tão claro. Eu não posso usar textos bíblicos nem para defender que a terra é plana, nem que a terra é redonda. É questão de ciência mesmo. Tem muitas pessoas que acham que a Bíblia ela anda na contramão da ciência, que acha que a ciência é uma coisa totalmente maligna e que quem crê na Bíblia não pode se basear na ciência. Só que o interessante é que não é a Bíblia que se baseia na ciência, e sim a ciência que se baseia na Bíblia. A ciência, o natural, quem deu a ciência foi o próprio Deus. E é uma ciência, a palavra ciência se diz conhecimento. A ciência é uma ciência de Deus para nós. Se a gente quiser negar os contextos que nós vivemos aí, o avanço tecnológico que nós estamos, e querer voltar a uma era medieval, felizmente, né? Eu poderia até perder mais tempo aqui, gostaria de... Mas é um assunto que nós temos bastante conteúdo aí na internet, temos bastante pastor, teólogos e até cientistas falando sobre isso. Então, Tiago, né? Tiago, que você procure sobre isso, procure de fontes confiáveis, não dessas pessoas aí que... Tem muita gente aí, até em YouTube ou na internet, que ganha muito dinheiro por trás disso, pregando a mentira. Então procure através aí de fontes confiáveis e você vai perceber que esse negócio de terra plana aí é só uma cortina de fumaça para esconder outros assuntos que nós deveríamos e estamos estudando, né? Que Deus e o Espírito Santo te ilumine aí na sua pesquisa e que seja uma pesquisa sincera. Mas é igual eu disse, assim, pela Bíblia eu não tenho nenhum texto, eu não consigo te trazer nenhum texto, e nem o terraplanista tem texto também que te comprove que a Terra é plana ou que a Terra é redonda. Continuando, terceiro dia. Aí você já leu aí o texto, Valdir? Quer ler de novo para contextualizar? Ele começa no versículo 10 aí, vai até o 12, até o 13. É do 9 ao 13. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez.
A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua semente, que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. É interessante aí. Nós vimos que no segundo dia Deus abre ali a atmosfera e continua como se embaixo fosse o mar, somente mar, e acima água, e no meio né, a atmosfera que a Bíblia fala como firmamento. E é interessante, voltando ainda aí, falando sobre firmamento, olha que interessante, como é um firmamento mesmo. O que está no sol, o que está no céu, sempre desce, né? A lei da gravidade não cai as coisas. Então por quê? Tudo atrai ao firmamento, se mantém firme ali. Agora no terceiro dia, Deus olha para aquele amontoado de mar e ele fala assim, apareça. Ele não fala assim, que criou alguma coisa. É como assim, se a terra já existisse, mas que a terra tivesse toda inundada por águas. Então Deus fala assim, então apareça-se a porção seca. Algumas pessoas chamam, algumas pessoas não, a ciência fala de Pangeia, Rudínia, que era o quê? Todos os continentes juntos. Então Deus fala assim, ó, nesse monte de água apareça a porção seca. E aí Deus fala, a porção seca será chamada de terra e a porção molhada de mares. Então Deus cria o continente e separa os mares. E também no terceiro dia, Deus cria as plantas, né? É interessante, eu vou falar isso agora e vou repetir no próximo dia, que é lá no quinto dia. Aqui no terceiro dia, quando Deus cria aqui, ó, no 12, diz lá, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. O que eu quero enfatizar assim, ó, quando Deus cria alguma coisa que se reproduz, ele diz, conforme a sua espécie. Criou árvores que davam frutos, que davam semente, conforme a sua espécie. Por que eu estou enfatizando isso? As pessoas que acreditam na teoria da evolução, e nós que somos cristãos também, não podemos negar a evolução. Mas qual é a evolução? O que a Bíblia está enfatizando aqui, que as coisas se evoluem na sua espécie. Uma banana, ela evoluiu para nanica, para prata, para ouro, banana da terra, banana pão. Mas qual é a espécie dela? Banana. Alguém aqui já viu um pé de banana nascendo limão? Da maçã. A mesma coisa, as frutas cítricas. Temos o limão, a laranja lima, a mexerica, pocã. O que é isso? Todos isso da espécie cítrica. Mas ele evolui ali, na cítrica. Ele nunca, uma laranja vai se tornar um melão. Não tem como, tá entendendo? E das mesmas coisas as plantas. Nunca que se você for ver diversas tipos de alface, diversos tipos de repolho, mas ele evolui dependendo da condição do tempo, da terra, das intempéries ali que estiver com eles vão sempre se adaptar. Mas o que? Na sua espécie. Quem acredita na evolução assim, na evolução que é pregada por Charles Darwin, ele acredita que tudo veio de uma fonte e que foi se evoluindo. Uma laranja, ela se evoluiu e se tornou uma banana, uma manga, uma melancia, um jiló, né? Então quando nós lemos aqui a Bíblia, enfatiza que a evolução sim ocorre, mas é uma microevolução, não uma macroevolução, tá? Eu vou falar mais um pouco disso no quinto dia. Continuando, Valdir. Quarto dia, o que Deus cria no quarto dia? Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos.
E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o 4º dia. Interessante. Aqui, esse 4º dia aqui, meu... é interessante assim, se nós formos se aprofundar em cada dia da criação, seria 7 estudos. E 7 estudos longos. Porque assim, se você for explicar cada dia da criação, se você quiser se aprofundar, dá pra você perder um dia falando sobre cada dia. E aqui no 4º dia ele é interessante. O Thiago nos perguntou aí sobre terra plana e tal, e eu já vi algumas coisas dos terraplanistas que eles negam até as estrelas, que eles dizem que, não sei, são gases, são, sei lá, eles explicam outras coisas. Mas você percebe que aqui Deus realmente cria as estrelas, ele cria os astros. Outra coisa que é muito interessante também aqui, lembra lá no 1º dia que nós vimos a criação da luz? Mas Deus só cria o sol no 4º dia. Por isso que eu enfatizei lá que Deus criou o dia no 1º dia. E no 4º dia, o sol, a lua e as estrelas. O Valdir leu ali, bem interessante, que Deus fez o astro maior, que nós chamamos de sol, para governar o dia, e o astro menor para governar a noite, e as estrelas para governar estações, dias e anos. Nós hoje, só para tirar uma dúvida que possa ser que surja, nós hoje estamos reunidos no dia de sábado. Por que no dia de sábado? O que está dizendo aí todo comentário no final do dia? O que diz aí? Houve tarde e manhã, 1º dia. Houve tarde e manhã, o 2º dia. E assim foi sucessivamente todos os dias. E agora no 4º dia a gente percebe que o sol e a lua seria o quê? Para dias. Então quando se passasse uma lua e um sol, passou-se o quê? Um dia, né? Nós vemos que lá em Daniel diz que o homem mudaria os tempos e as leis. Se a gente for pensar que o dia muda meia-noite, tá indo contra essa lei de Deus, que seria uma lua e um dia, porque à meia-noite você teve metade de uma noite, um dia completo, e a outra metade de uma noite. Então o dia passou a ter 2 noites. Se for pela lógica aí do horário virar meia-noite, nós estamos na 2ª noite de sexta-feira. Porque ontem à noite nós ainda estava na sexta. Mas baseado na Bíblia, e tipo assim, não que nós sejamos bitolados, né? Não e tal. Mas só pra gente contextualizar e entender a visão de Deus. Porque futuramente, em outros estudos, a gente vai precisar entender esse contexto aqui para poder entender outras coisas. E outra coisa que eu quero enfatizar aqui, tem muita gente que acredita em horóscopo. Tem a ciência do horóscopo lá, me fugiu a mente agora. É a astrologia, né? A ciência da astrologia. Na verdade, a astrologia não é uma ciência, tá? A astrologia não é comprovada. Ninguém conseguiu provar que a astrologia realmente funciona. Mas Deus nos deu a ciência da astronomia. A astronomia é uma ciência séria e dada pelo próprio Deus. A astrologia é apenas aí uma... Me fugiu a memória agora a palavra, mas é como se fosse apenas uma teoria igual a de Charles Darwin, né? Por que Deus nos deu a astronomia? Você viu aí, Valdir? E a gente vai ler de novo aqui no versículo. Eu tô me atrapalhando aqui com esse microfone. Deixa eu arrumar ele aqui. A gente vai ver lá no
Versículo 17 diz assim, ó: e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. Não era esse. Era aqui no 14. Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Quando é que se completa um ano? Quando a Terra dá um giro completo em torno do Sol, não é isso? Então nós se baseamos no giro do Sol, através do giro do Sol. E as estações, que são 4 por ano? Antigamente as pessoas não tinham calendário, as pessoas não tinham a tecnologia que nós temos hoje. E a gente sabe que até na agricultura, para que época do ano você tá, para você poder plantar, senão as coisas não nascem, não se produzem. Então Deus deu a astronomia para os homens. E os homens que navegavam antigamente de navio, sem ter bússola, por onde eles se baseavam? Pelas estrelas. Os homens que plantavam sem ter calendário e sabia a época certa do ano em que se devia se plantar e a época certa do ano em que ia colher, baseado no quê? Astronomia que Deus deu, né? Então a gente tem que aí entender isso e entender que Deus não nos deixou sozinho. Você vê o carinho de Deus já quando ele, lá na criação, ele fala assim, ó: o povo não vai ficar à mercê do tempo, não. Eu vou deixar um calendário natural para ele. Nós que somos desbravadores, a gente aprende muito sobre essas coisas, né? Achar o norte pelas estrelas, né? E é isso aí, 4º dia. Então não vou se demorar mais aqui, não. 5º dia, o que Deus cria no 5º dia, Valdir? Antes de ler, eu vou ler o comentário que o Rafa mandou aqui. Ele diz assim: a referência é a espécie de animais e plantas, não a seu comportamento reprodutivo. É, contudo, um fato da natureza que as coisas vivas produzem descendentes que se assemelham a seus progenitores. As variações dentro de certos limites é possível, mas esses limites estão longe de permitir o surgimento de espécies distintamente novas de plantas e animais. Isso aí ele explicou que é referente ao 2º dia. Certo, e vai servir para nós também, que estamos no 5º dia aqui. E o Valdir vai ler e a gente vai comentar. Eu agradeço o Rafa, um feliz sábado a ele, a toda a sua família. Está um pouco longe, mas graças a Deus, a ciência e a tecnologia, nós estamos perto, né? Então pode ler aí, Valdir, por favor. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra e se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o 5º dia. Então é isso aí, comentando ainda sobre esse negócio de segundo a sua espécie. Nós percebemos aqui, nós estamos aqui rodeados de algumas pessoas e a gente percebe aqui que eu sou preto, o Valdir é branco, vamos falar, né? Português claro. E o que é isso? Né? Se Deus criou, a gente vai ver aí no próximo dia Deus criando Adão e Eva. Se Deus criou um casal, não era para mim ser preto e você ser branco. Só se ele fez um Adão negro e Eva branca. Também, é essa possibilidade. Mas a gente entende que micro evoluções são necessárias. Talvez os meus antepassados vieram de povos que são de regiões que fazem muito calor. Um exemplo, África, certo? Onde faz muito calor, a presença do sol é muito forte, então o corpo precisa de uma proteção natural para proteger os órgãos internos e para também não ficar queimado. Já imagine quem morasse na África se fosse aqueles alemãos. Alemão. Tá entendendo? Já na Alemanha,
a ocorrência de sol lá é muito baixa, muito pouca. Lá é o maior período do ano, é muito frio. Mas eles precisam da vitamina do sol, ou não precisam? Precisa. Então o corpo deles se evoluiu a uma pele quase transparente. Para quê? Quando aparecesse o sol, a pele dele conseguisse absorver toda a vitamina que o sol proporciona. Isso é só um dos exemplos. A gente pode até falar porque os japoneses têm o olho puxado, né? Porque uns é mais baixinho, outros é mais alto. Porque os pessoal do Oriente Médio tem o narigão, a sobrancelha grossa, a orelha grande. O que é isso? Microevoluções. Agora você dizer que o ser humano partiu do macaco, aí você já tá querendo forçar a barra, né? E interessante que Deus é sábio demais. Deus sabia que ia vir isso, ele deixou lá enfatizado. E aparece quantas vezes aqui? Segundo a sua espécie. Tá bom? Então o que Deus cria no quinto dia? Os animais que nadam, os animais que estavam presentes nos mares e os animais que voam. Tá? Os animais que voam. Isso foi a criação no quinto dia. Então, só pra gente, já que a gente perdeu um certo tempo aí, contextualizar. Primeiro dia, Deus cria a luz, né? Faz separação entre a luz e as trevas e já controla ali para se passar 24 horas e o primeiro dia. Segundo dia, Deus cria o firmamento, né? Que nós entendemos por atmosfera. Terceiro dia, Deus faz a separação ali que era tudo mares, ele manda aparecer a porção seca, e na porção seca já aparecer plantas, né? Árvores e plantas. No quinto dia, Deus cria os animais que nadam e os animais que voam. E no sexto dia, o que Deus cria? Pode ler, Valdir, por favor. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então é isso aí. É interessante aqui, a gente percebe que no sexto dia Deus cria todos os animais terrestres, né? Quando ele fala aí os animais selváticos e os animais domésticos, tem algumas versões que vai aparecer as bestas feras, né? Quem são esses animais? São os animais selváticos, leão e dentro de sua casa. São animais que né, para viver aí isolado lá no mundo deles. E também os animais domésticos, o gatinho, a galinha. Eu falei a galinha pela Ana, que tem uma galinha de estimação, né? Tá, outra coisa que é interessante aqui agora, brincadeira à parte, falando sério. Olha o porquê é perigoso a gente crer na teoria da evolução. Você percebe que Deus cria todos os animais segundo a sua espécie ali e tal. Mas quando Deus cria o homem, ele fala assim: e criou Deus a sua imagem e a sua semelhança. É interessante a gente notar que o inimigo ele tenta apagar todo o registro de Deus. Ele, com essas teorias deles aí, tenta excluir a presença de Deus na Terra. E quando ele fala que o ser humano veio do macaco, como que você vai falar que a imagem e a semelhança de Deus é um macaco? Né? Esse dia eu tive com o Rafa lá no... O Rafa comentou aí conosco, nós estivemos lá no zoológico, lá em Sorocaba. E aí tinha alguns animais lá, né? E tinha uns macaquinhos lá numa ilha lá, assim, né? E o macaco andando pra trás, assim, fazendo umas brincadeiras. Eu fiquei olhando pra aquele macaco e fiquei pensando: pô, amigão, a gente já tá usando iPhone. Você tá atrasado. Na hora de você sair daí, né? Evolui, pô. Vamos evoluir, nós já tá, o quê? Os carros já estão se estacionando sozinho na rua e você tá aí. Mas, de novo, brincadeiras à parte. Quando nós se prendemos a isso,
essas teorias excluem diretamente o caráter e a presença de Deus, tá? Então nós vimos aí até o sexto dia. E no sétimo dia, o que Deus cria aí, Valdir? Aí já está no capítulo 2, né, do versos 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então o que Deus cria aí no sétimo dia? Se a gente for falar, Deus não cria nada. Mas Deus é o maior exemplo para todo o universo. Então quando Deus termina toda a sua obra e ao sétimo dia ele descansa, ele nem precisaria falar mais nada. Só porque ele deu o exemplo, nós deveríamos seguir. Mas olha como Deus é. Ele dá o exemplo e ele deixa 3 palavrinhas aí. Ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Então o que Deus cria no sétimo dia? Deus cria o descanso. Nós vamos ver que o sábado é o memorial da criação de Deus. Nós estamos agora no início do sábado e eu me sinto... antes, quando eu estudava com as pessoas, eu sempre me sentia incomodado de explicar isso. Mas no contexto que nós estamos vivendo agora, eu estufo o peito para falar. Você percebe aí que o mundo inteiro está percebendo a maravilha que é se o mundo parasse semanalmente, como foi o mandamento de Deus, o sábado. Se o mundo inteiro, desde a criação do mundo, tivesse se atentado a esse detalhe do descanso sabático, nós não estaríamos nas condições que estamos vivendo hoje. Olha que interessante, o sábado é o memorial da criação de Deus. Então Deus cria tudo em 6 dias e ao sétimo dia Deus fala assim, esse dia é para nós refletirmos o que foi criado nos outros dias. É um dia diferenciado que é para a gente analisar o caráter e a provisão divina. Se tivesse feito isso, todas as famílias se reunissem aos sábados, se todos os sábados as famílias da terra se reunissem e os pais ensinassem aos filhos sobre Deus, o caráter divino, será que nós teríamos tantos problemas como temos hoje? Não. É interessante que a gente, na escola, não é aconselhado falar sobre a Bíblia. Mas quando é na prisão ou no hospital, as pessoas insistem para que levem a Bíblia. Se tivesse levado, é melhor prevenir do que remediar, né? E a natureza? E a natureza? Nós estamos vendo aí o céu, como está todo mundo em quarentena, em casa. O céu nítido, né? A natureza toda se recompondo. Então, meus amigos, Deus quando criou o mundo, igual nós estávamos falando ali no quarto dia, que Deus já criou GPS, já criou bússola, já criou calendário. Deus também criou, na semana da criação, Deus pensou no ser humano. Então quando nós observamos o dia de sábado, não é porque nós temos o que oferecer a Deus, mas porque Deus lá na criação nos ofereceu o sábado, que no hebraico, no original, significa o quê? Descanso. Então Deus fala assim, meu filho, 6 dias você trabalha, mas no sétimo, descansa. Vou te dar de presente aí uma folga. Deus nos deu uma folguinha no sábado. Então, continuando aí o estudo, nós vimos aí o processo da criação. Só para não deixar passar, o comentário do Rafa agora sobre a imagem de Deus, a imagem e semelhança do homem a Deus. O homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Essa imagem era especialmente evidente em termos de sua natureza espiritual. Ele se tornou uma alma vivente, ou seja, um ser vivo dotado de livre-arbítrio, uma personalidade autoconsciente. Interessante, né? Também é interessante que o Rafa comentou
Se nós formos ver, também não podemos deixar passar isso. Tudo que foi criado aqui no planeta Terra, Deus falava e existia. Já com o ser humano foi diferente. Com o ser humano, Deus teve todo um cuidado de trabalhar o barro, o boneco de barro. Nós vemos aí no Gênesis que Deus moldou ali o boneco de barro, todo especial. E tava aquele boneco lá, Deus vem e sopra nas narinas o fôlego de vida. E é interessante também que todos os dias, do primeiro ao quinto dia, aparece lá: e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Quando Deus cria o ser humano, ele escreve lá: e viu Deus que isso era muito bom. Muito bom. Então Deus cria, não falado, mas ele suja sua mão no barro. Ele suja, ele molda o ser humano. E ele vai lá e sopra na narina o fôlego de vida. E aí a Bíblia enfatiza que o ser humano passou a ser uma alma vivente. Começou a ter vida, a respirar. É interessante também nesse estudo, já no início, a gente enfatizar, já que nós estamos falando de tantas coisas aí, de terra plana, de evolução. Vamos falar também um pouquinho sobre imortalidade da alma. Alguma coisa relacionada a que as pessoas acham que o corpo tem uma alma, que o corpo tem um espírito e tal. Quando Deus sopra nas narinas de Adão, e o Gênesis ali enfatiza, passou a ser, não a ter. Ele passou a ser uma alma vivente. Então, uma alma é o quê? O corpo, a matéria, mais o espírito. A matéria mais o espírito gera o quê? Vida. E esse é o significado da palavra alma. Então, quando Deus dá vida ao ser humano, é como ele fala: e o ser humano passou a ter vida, passou a ter alma. Não que o ser humano passou a ser, desculpa. E o ser humano passou a ser vida, passou a ser alma, não a ter uma alma. Jamais você vai ser atropelado na rua e você vai ficar olhando o seu corpo igual aparece nos filmes, né? Alguns trechos da Bíblia são bem interessantes e vai excluindo aí tudo essa armadilha do inimigo aí que ele vai deixando para confundir os filhos de Deus. Então, Valdir, pergunta que eu faço é: qual é a posição do ser humano na criação divina? Olha que interessante. Qual é a posição do ser humano na criação divina? Nós vamos ler Gênesis 1, 26, 27. Depois nós vamos ler o 2, 7. E depois o 2, do 18 ao 25. Ô Israel, você quer ajudar a gente na leitura? Tem uma outra Bíblia aí. Cadê os universitários? Lê aqui. Não tem. Estamos... E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, assujeitai-a. Dominei sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. É do 26? 26 e 27. 26 e 27. Tava lendo... Desculpa, irmãos. 26. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O homem, a sua imagem de Deus, o criou. O homem e a mulher os criou. Agora você lê para nós, Israel, versículo 2, 7. 2. Capítulo 2, 7. Capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó e da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Depois você lê do 18 ao 25. 2, do 18 ao 25. 18 ao 25. Uhum. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem que esteja só. Farei-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo,
e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esses seriam os nomes deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais salváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Até o 27? Isso. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e a lhe trouxe. E disse o homem: Está ao final. É o osso e Esta, afinal, é o osso é um dos meus ossos e a carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, por enquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Até aí, Israel. Nossa, esses versos são muito esclarecedores, São muito né? esclarecedores. Primeiro ponto, nós já comentamos aqui, Deus criou o homem do pó da terra, teve todo um cuidado com o homem, soprou nas suas narinas e o homem passou a ser uma alma vivente. Outro ponto, a minha pergunta tinha sido isso: qual é a posição do ser humano na criação divina? E fala para Adão: Adão, agora você vai dominar e sujeitar toda a terra. Dominar, quando Deus fala ali, é porque ele ia cuidar. Adão ia cuidar de toda a terra. Ele teria o domínio. Não como, às vezes a gente pensa assim de Adão dominar, nós pensamos naquele cara que está montado num cavalo e chicoteando no cavalo. Um palhaço de circo chicoteando um leão. Não isso, mas nós podemos pensar assim. Já viram alguns vídeos de alguns animais marinhos que se enroscam em plástico e passa o ser humano com o barco e livra um animal daquilo? Ou cachorros que as pessoas encontram, até cavalos mesmo, e as pessoas cuidam. Essa era a ordem, é a ordem de Deus para o ser humano. Até o Rafa está comentando com a gente aí. Teve uma vez que nós estávamos lá na casa dele e passou lá não sei se foi um trailer de um filme, se a gente estava assistindo um filme. Que tinha um cara que ele dominava lá uns peixes lá do mar, lá tinha uns golfinhos, umas baleias, e tinha um peixe gigantão lá, aquela orca. Aí ele dava o sinal, né? A orca vinha e pulava de uma piscina para outra. Aí ele fazia de novo, a orca vinha e pulava. Então a gente percebe que isso foi mesmo a ordem de Deus. Por quê? Esse dia o Nena, não sei se ele tá online nos acompanhando, ele foi lá em casa e falou assim: se o boi soubesse a força que ele tem, jamais o ser humano montava nele. Aí ele começou a dizer lá que na terra de onde ele vem, se o boi enroscar numa árvore, se ele tiver com raiva mesmo, ele arrasta até a árvore. Então Deus deu essa ordem a Adão. Adão, você que vai cuidar de tudo isso, porque Deus nós seres humanos, era a imagem e a semelhança de Deus. E nós queríamos cuidar, e nós que temos que cuidar do planeta Terra. E esse foi o mandamento, tanto é que Deus fala para Adão: pode dar o nome aí, o nome que você der aos animais é o nome que vai ser. Então os animais que nós conhecemos hoje, quem deu o nome foi Adão, já lá no início. Terceiro ponto, Adão tá dando nome aos animais ali, tá vendo que o cachorro tinha a cadela, o boi tinha a vaca, o cavalo a égua, o gato a gato, o cachorro, né? E aí ele fala assim: caramba, todo mundo tem Seu um par, né? Todo mundo tem um par e eu tô aqui. Não... Por isso, Israel, quando você lê lá que Deus dá a Eva para ele fala: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Deus lhe fez a mulher idônea, a varoa. Nós percebemos lá que Deus teve, ó, como Deus desde o início tem um cuidado especial pelo homem. Deus fez sentir o desejo no coração de Adão de ter uma esposa. E quando Adão fica procurando, encontra ainda no sexto dia, ele fica procurando e tal, e não encontra.
E aí Deus vê o desejo dele no coração, dá um pesado sono dele, faz a primeira história de cirurgia. Ó a ciência aí. Deus opera uma cirurgia, pega daquele genes de Adão e do genes de Adão faz Eva e entrega a Eva. E Deus, ó que interessante, Deus casa Adão. Nós lemos aí também que na criação de Adão e Eva, Deus fala assim: sede fecundo, enchei e multiplicai toda a terra. Já vi muita gente também dizendo aí que o pecado inicial, eu peço perdão se tiver alguma criança na sala, é o sexo. Não, não é o sexo. Você conhece uma outra forma de se reproduzir? Eu não conheço. Então Deus já antes do pecado criou o casamento, homem e mulher. Entendeu? Casamento é uma coisa divina, instituída por Deus já lá no Éden, no primeiro casal, Adão e Eva, tá? Nós vimos aí que o Israel leu em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus já institui o casamento. Então a gente vê aí como que só estudando na criação, só na criação, olha o tanto de pontos que é necessário a gente entender e que já no início Deus já tomou o cuidado. Outro detalhe que é importante, Deus é onisciente, né? Deus fez Adão pedir pela sua esposa, mas depois do pecado que ele fala, foi a mulher que tu me deste. Entendeu? Imagine se Adão não tivesse pedido pelaquela esposa. Aí que ele ia falar mesmo, você me deu isso aí, eu não te pedi isso aí. Mas ele sentiu o desejo quando ele era puro. E depois, quando ele peca, ele acusa Deus, a mulher que tu me deste. Um comentário daqui do Rafa de novo. Pode mandar. Sobre as funções de Adão, né? Uhum. Ele disse assim: ao transferir para Adão o poder de governar sobre a terra, Deus planejava tornar o homem seu representante, uma espécie de vice-rei no planeta, né? Interessante. É isso mesmo. Você percebe que o ser humano tem o controle da terra, né? Que Deus deu esse controle. No caso específico a Adão ali, o ser humano tinha o controle de toda a terra. Nós lemos aqui em Gênesis 2:8, nós vimos lá, nós lemos, né, Israel, que Deus criou o casamento, casou Adão e Eva. E que presente que Deus deu ali para Adão e Eva? Qual foi o presente de casamento que Deus deu para ele? Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Você percebe, Deus casa eles e ainda fala assim: eu vou dar um jardim para vocês, né? Deus deu todo um jardim, fez todo o aparato. Você percebe que toda a semana da criação, um dia o outro vem gerando toda necessidade, me fugiu a palavra, mas assim, o ser humano não tem as necessidades. Suprindo as necessidades. Deus criou primeiro tudo, as necessidades do ser humano, para depois criar o ser humano. E depois de pronto, Deus criou um jardim e colocou Adão e Eva para morar no jardim, né? Interessante, um fato interessante. Adão e Eva não iriam morrer, eles iam viver eternamente no jardim do Éden. E qual era a condição para Adão e Eva viver eternamente no jardim do Éden? Vamos ler lá Gênesis 2, do 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás, a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você percebe aí que Deus deu uma condição para eles, que não comesse da árvore do jardim. E se eles comessem, ia acontecer o quê? Duas consequências. Primeiro, eles iriam perder o jardim do Éden. Eles não iam morar mais. E qual a segunda condição? Certamente morreria. Eles iam morrer. Entendeu? Essa é a primeira profecia bíblica. Deus já deu uma profecia. E até nós falamos que tem dois tipos de profecia.
profecia condicional e a profecia apocalíptica. Essa profecia depende da ação do homem. Deus falou, se você comer, você vai morrer. Se você não comer, você vive eternamente. Nós sabemos pela história que Adão e Eva comeram do fruto. Por isso estamos nessa condição aqui hoje. No próximo estudo nós vamos entender aí, e o nosso próximo estudo, o título é A Origem do Mal. A Origem do Mal. Por quê? Adão e Eva, mesmo perfeitos ali, o mal já existia. Tanto é que tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vamos falar sobre isso, vamos entender um pouco sobre isso. E hoje estamos encerrando aqui o estudo da criação com vocês. Que Deus abençoe a todos e que vocês pensem, reflitam ali no momento em que Deus cria o nosso primeiro pai, Adão. Já falei isso, vou repetir. Deus criou todo o universo e a terra com o poder da sua palavra, mas que o ser humano ele teve todo um carinho especial. Ele molda o ser humano do barro, ele forma ali o olho, ele forma a boca, vai formando nos braços, forma todo o corpo do ser humano. E ainda ele fala assim, farei o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Depois Deus nos deixou todo o domínio. Olha o amor que a Trindade teve ali pelo ser humano, né? Infelizmente, às vezes, no recorrer da nossa vida, no dia a dia, nós não agradecemos aí por este amor que Deus teve para o ser humano. E hoje nós temos a promessa, nós vamos estudar futuramente, nos próximos estudos, que assim como Adão e Eva viveria eternamente, e nós vimos aí que não era como a televisão traz, que eles iam ficar só sentados na nuvem. A gente percebeu aí Adão cultivando a terra, trabalhando, cuidando dos animais, cuidando das plantas, morando num jardim. Então não é aquela imagem monótona que a televisão e os filmes nos trazem. É uma coisa perfeita. Que nós possamos ficar nesse sábado com essa esperança de que um dia tudo voltará a ser normal. E podemos, assim como Adão e Eva tinham uma condição para eles viver assim, hoje em dia nós também temos uma condição para retornar a viver naquele maravilhoso cenário. Que Deus abençoe a sua vida e que você fique com essa promessa. Fica aqui o nosso combinado, futuramente vamos estudar sobre isso. E é isso aí, um feliz sábado a todos. Que você também reflita sobre isso, que ao dia de sábado você se reúna com a sua família, com seus amigos também mais próximos. Explique para ele todo esse amor, todo esse cuidado de Deus que Deus teve lá no início, na criação. Assim como um pai, quando tem o seu primeiro filho, ele tem todo um cuidado e ele tem toda uma expectativa em cima do seu filho. Assim foi Deus quando criou o ser humano. Ele teve todo um cuidado, toda uma expectativa, todo um carinho. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, um feliz sábado e uma boa noite. Eu vou pedir para o Valdir fazer uma oração para a gente encerrar. E ao fim, um louvor. Antes de fazer a oração, mandar um alô pro pessoal que estava assistindo, né? Isso. A Celeste, o Marcos estava acompanhando também. Jaci, a Ceia, o Thiago, né, que mandou o comentário da Terra Plana. O Fernando Kátia mandou um Deus abençoe, meu irmão. Amém, um grande amigo meu. Rayane, o Rafa, que participou bastante aqui. Esse Rastaki Aplicador, acho que é de alguma página, né? Não tem o nome específico dele. A Edna estava assistindo também. O Eric, olha o Eric aí, ele ainda falou assim, e aí, varões? Mandou um salve aqui. Deus abençoe, irmão. Aí o Fernando Kátia também mandou um Deus abençoe. E a Gleice chegou tarde, hein? Tá assistindo, só começou agora. E o Eric mandou aqui um glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus esteja contigo, Eric. E todos os nossos irmãos que foi citado os nomes. E esse vídeo vai ficar postado aí, né, nas redes sociais. Você que futuramente vai estar assistindo esse vídeo,
Que o Espírito Santo te toque, toque o seu coração. E esse é o nosso combinado. Sábado que vem estaremos novamente reunidos aqui para tratar de assuntos relacionados à palavra de Deus. Podia aproveitar, já que o Rafa está sempre comentando com a gente podia fazer um convite para ele. Através de algum aplicativo aí no estudo, a gente combina com ele e ele aparece online para explicar também. Já fica o convite para você aí, Rafa. Deus abençoe a sua vida. Amém. Então, oremos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá a luz do entendimento e da ciência, a ciência de saber que o Senhor nos criou e o Senhor não deixa dúvida sobre isso. Que o Senhor leve a nossa vida daqui para frente com esse pensamento e que a gente proclame essa mensagem a todos que a gente conhece. Em nome de Jesus, é o que te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. O 2. Crio mil motivos para impressionar, mandamentos para me sentir mais digno, mais santo, capaz de pode se tornar simples ou difícil para aceitar, pois tudo que eu tenho lutei pra conquistar. É tão difícil não poder pagar. Olha
sábado. A paz do nosso Senhor Jesus vá de encontro a você e a toda a sua família. E que a nova semana que se inicia seja uma bênção. E que Deus esteja com todos nós. Amém. Amém.